Um imperador, menino. Os primeiros anos de Dom Pedro II. Dom Pedro II, nascido em 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, estava destinado a moldar o destino da nação por mais de meio século. Seus primeiros anos foram marcados por privilégios e pelo peso de futuras responsabilidades, testemunhando em primeira mão as dinâmicas de poder da corte imperial brasileira. A abdicação inesperada de Pedro I, em 1831, lançou o jovem Pedro, então com apenas 5 anos, aos holofotes, simbolizando o futuro da nação. Regência e turbulência. Os desafios de um reinado jovem. O período regencial, 1831-1840, foi marcado por instabilidade política e revoltas regionais, como a cabanagem e a balaiada. A ausência de uma autoridade central forte criou um vácuo de poder, levando a confrontos frequentes. O jovem Pedro, embora não estivesse diretamente envolvido, testemunhou essas lutas, moldando sua compreensão de liderança. Em meio à turbulência, Pedro se destacou em seus estudos, demonstrando um intelecto aguçado e um interesse genuíno por diversos assuntos, como ciências e artes. Com o fim do período regencial, o clamor pela coroação antecipada de Pedro aumentou, com a nação ansiando por estabilidade e liderança forte. O alvorecer de uma nova era, Pedro II assume as rédeas. Em 1840, aos 14 anos, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil, marcando um novo capítulo na história brasileira. Seus primeiros anos no trono foram dedicados a consolidar o poder e estabelecer sua autoridade. A liderança de Pedro II viu o Brasil embarcar na modernização e no crescimento econômico, investindo pesado em infraestrutura. Reconhecendo a importância da educação, ele promoveu a alfabetização e estabeleceu novas escolas. Seu compromisso com a educação transformou o Brasil, fomentando uma nova geração de pensadores, cientistas e artistas. Uma era de ouro. Modernização e progresso sob Pedro II. O reinado de Dom Pedro II inaugurou um período de paz e prosperidade sem precedentes, muitas vezes referido como a Era de Ouro. Ele incentivou o investimento estrangeiro em projetos de infraestrutura, fomentando a estabilidade e o progresso. Suas políticas resultaram na expansão da malha ferroviária, melhoria dos portos e desenvolvimento de linhas telegráficas. Além da infraestrutura, Pedro II apoiou a abolição da escravidão, marcando um ponto de virada na história brasileira. A Era de Ouro viu um florescimento das artes e da cultura, com o patrocínio do imperador criando um clima intelectual vibrante, comparável ao Renascimento europeu. O patrono das artes e ciências. As buscas intelectuais de Pedro II. A curiosidade intelectual de Dom Pedro II moldou profundamente seu reinado e deixou um legado duradouro na cultura e na ciência brasileiras. Ele apoiou ativamente a pesquisa e a exploração científica, financiando expedições e estabelecendo instituições científicas, como o Museu Nacional. Seu patrocínio se estendeu à literatura, à música e às artes visuais, fomentando uma cena cultural vibrante, com nomes como Machado de Assis e Carlos Gomes. O compromisso de Pedro II com a educação estava profundamente entrelaçado com suas buscas intelectuais, promovendo a alfabetização e o ensino superior. Seu foco na educação transformou o Brasil, capacitando gerações com conhecimento e habilidades. Tempestades se formando. Inquietação política e social. Apesar da Era de Ouro, os últimos anos do reinado de Dom Pedro II foram marcados por uma crescente inquietação política e social. A abolição da escravidão criou desafios econômicos para os proprietários de terras, alimentando a oposição ao imperador. A ascensão do republicanismo representou um desafio direto à monarquia, ganhando força entre intelectuais e a classe média urbana. Os militares
sentindo-se desvalorizados após a Guerra do Paraguai, também se tornaram uma fonte de descontentamento, criando uma fissura perigosa na base de poder do imperador. A confluência desses fatores criou um clima político volátil, preparando o cenário para uma mudança drástica na política brasileira. A queda do Império, exílio e morte de Pedro II. Um golpe sem derramamento de sangue em 15 de novembro de 1889, liderado por Deodoro da Fonseca, levou à declaração do Brasil como república. Dom Pedro II aceitou sua deposição com resignação estoica e foi exilado para a Europa. No exílio, ele manteve sua dignidade e buscas intelectuais, permanecendo conectado à sua terra natal. Em 5 de dezembro de 1891, Dom Pedro II faleceu em Paris, França, marcando o fim de uma era. Ele foi lembrado como um governante sábio e benevolente, um patrono das artes e das ciências e um líder que guiou o Brasil por um período de paz e progresso sem precedentes. Legado de um governante. O impacto duradouro de Pedro II no Brasil. Dom Pedro II é lembrado como um monarca modernizador, um patrono das artes e das ciências, e um líder que guiou o Brasil por uma transformação significativa. Seu compromisso com a educação, o desenvolvimento de infraestrutura e a abolição da escravidão deixaram uma marca indelével na sociedade brasileira. Sua visão de um Brasil moderno e próspero continua a ressoar com a nação hoje. Apesar da eventual queda da monarquia, o legado de Dom Pedro II continua a inspirar os brasileiros. Suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil, tanto material quanto intelectual, permanecem uma fonte de orgulho nacional. Uma nação transformada. Brasil. Após Pedro II. A transição da monarquia para a república marcou uma mudança profunda na história brasileira. Os primeiros anos da República foram marcados por instabilidade política e desafios econômicos. O legado de Dom Pedro II permaneceu uma força poderosa, moldando a compreensão da nação sobre seu passado e suas aspirações para o futuro. O desenvolvimento econômico do Brasil continuou, impulsionado por seus vastos recursos naturais e pelo crescente setor industrial. Apesar dos desafios, o Brasil continuou a evoluir e progredir, abraçando os ideais democráticos e buscando construir uma sociedade mais justa e equitativa.